Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Semana passada nós estivemos falando sobre Moisés, um homem que passou pela experiência de milagres, de sinais, de prodígios, no momento de silêncio no deserto e de intimidade a sós com Deus. E que o fato de que ele, tendo sido o que participou e o que recebeu estes milagres e viu os sinais de Deus na sua própria vida, esta experiência que fez com que ele saísse daquele lugar de esquecimento, de falta de autoestima, talvez de descrédito e falta de fé, de insegurança, de medo, ao ser restituído em autoridade, através destes eventos que Deus fez na vida dele, dos milagres, dos prodígios, sinais que Deus fez nele, inclusive o fato de Deus abrir o seu próprio coração e falar a ele de forma tão aberta, de como ele estava prestando atenção no sofrimento do seu povo. E a Moisés ele revela o plano de libertação para o seu povo. E explicávamos que muitos líderes viverão situações sim de dificuldades, viverão situações de milagres, que somente um milagre de Deus e uma provisão sobrenatural de Deus poderá trazer a solução para o que ele está passando. Porém, viver este vale, viver este momento e presenciar o mover de Deus fará com que ele tenha a autoridade para poder ser, no momento que outro necessite, a voz de Deus. Levar esta mesma ajuda, esta mesma fé, este mesmo conforto na alma para os que necessitam. Ainda quando as coisas não tenham o final que nós sonhamos, ainda aí Deus nos está ensinando a termos fortaleza emocional, fortaleza espiritual e fortaleza física para podermos levar a cabo o chamado que Ele nos entregou para que outras pessoas possam conhecê-lo. E hoje lemos Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, ele nos diz: rogo-vos, pois, irmãos. Isto quer dizer que ele está falando a pessoas que sim, já tiveram a experiência do novo nascimento em Cristo. E ele está dando um alerta e ao mesmo tempo confortando a igreja do Senhor, ao dizer que nós sim temos que exercer um esforço, nós temos que nos esforçar, nós temos que ter uma atitude proativa por causa desta compaixão. Em outra versão diz a misericórdia de Deus. Mas é importante que entendamos quando ele diz que renovemos as nossas mentes e que não estemos conformados com este mundo. Isto já é como que o final da explicação de
tudo que Paulo vinha explicando sobre um conflito que inclusive existia agora entre judeus e os que haviam conhecido o Evangelho a Jesus e Jesus crucificado. E que agora havia esta abertura para que eles entrem a serem adotados como filhos de Deus. Então agora existia um conflito destes que eram chamados gentios e que chegavam sem ter nenhum conhecimento das leis de Moisés, da Torá, e encontravam a outros que estavam conhecedores de todas estas leis e que já haviam também conhecido o poder do Evangelho. Cristo já havia feito, através da sua morte, com que eles também tivessem entrado a este novo nascimento e também estavam adotados como filhos de Deus. Porém, eles vinham com esta carga de conhecimento teológico, doutrinal, de como servir a Deus. E estavam comungando juntamente com pessoas que vinham de uma vida totalmente distante destes princípios, promíscuos, imorais, corruptos, ladrões, mentirosos, sem temor a Deus, idólatras. E estes homens e mulheres agora que se convertiam ao cristianismo, se encontravam com judeus que estavam sendo inclusive perseguidos pelos sacerdotes, pelos que estavam aí guardando a lei com zelo. E havia esta crise dentro da mesma sinagoga e ao mesmo tempo agora com estes novos irmãos que chegavam. E aqui diz que deveriam eles sacrificar o seu corpo. E deveria ser isso feito de forma agradável. Ainda mais, ele diz que deveriam apresentar o vosso corpo em sacrifício, mas coloca as características deste sacrifício. Este sacrifício deveria ser vivo, deveria ser santo e deveria ser agradável. Então eles deveriam entender que a vida deles agora estaria oferecida a Deus. Mas isto seria em santidade. E aqui a santidade nós não devemos pensar como quando pensamos que é uma pessoa que não tem nenhum pecado e que já passou a ser assim, né? Aquela estátua aí que não se mexe. Não. A santidade fala de ser separado. E isto aconteceu. Ainda os judeus, quando estavam agora já convertidos, eles estavam separando-se daqueles que estavam vivendo uma vida em tradição e em lei. E os que estavam no mundo, vivendo e fazendo conforme todo tipo de pecado, agora tinham no seu interior ao Espírito Santo dirigindo eles a uma vida de santidade, de separar-se, de já não estar naquelas coisas ou naquelas práticas pecaminosas. Porém, ele completa dizendo que isto deveria ser algo agradável, não forçado, não por cumprir uma doutrina. Se nós paramos para fazer uma análise, você pode identificar que esta crise existe até o dia de hoje. Existem muitas pessoas nascidas em um berço cristão, onde desde estarem na barriga da sua mãe, já iam ao culto, já sabiam de escola bíblica, já sabiam de leis, de princípios, do que agrada e do que não agrada a Deus. E por outro lado, você encontra aqueles que nunca pisaram sequer a uma igreja e não sabem o que significa ler sequer um versículo, para que possam se moldar a este pedido, ao que Deus está pedindo que eles façam. E viveram a sua vida como se eles pudessem fazer o que quisessem. E eles estavam livres para ser o que queriam ser. Este conflito segue existindo. Se você vai
No capítulo anterior, capítulo 11, você vai encontrar Paulo dizendo que aqueles que comiam ou não comiam determinado alimento, por causa das restrições que existem na lei para os judeus, e os que guardavam um dia específico, no caso aí o sábado também, que estavam guardando na sinagoga, estas pessoas que praticavam isto não deveriam colocar isto como uma imposição aos que chegavam agora do mundo, gentios que nunca tinham tido esse contato com esta lei. Isto não deveria ser colocado como uma obrigação, como um requisito para que eles tivessem a Cristo como seu Senhor. Eles não deveriam impor a lei. E pelo outro lado, os que chegavam de estar em uma vida totalmente sem um limite, sem ter uma lei, uma norma, um mandamento a seguir, não deveriam julgar aos que assim faziam. E hoje em dia, se você observa, é a mesma situação. Nós encontramos cristãos, sim, que viveram toda uma vida religiosa. Infelizmente, muitos escândalos vêm, porque o mesmo mundo não entende que eu posso congregar em uma igreja, participar desde a escola bíblica, assistir cultos, ter meus pais que façam culto doméstico em casa, ter a minha Bíblia desde criança, antes de aprender a ler, já tenha uma Bíblia com meu nome. Porém, não é isto que faz com que eu, dentro do meu coração, tenha a decisão por seguir a Cristo e me submeter a estes princípios e viver isto que Ele me pede. Isto faz com que muitos se escandalizem, que quando uma pessoa de repente chega a uma certa idade, decida se rebelar, ir contra tudo que foi ensinado e dizer que ele é livre e que porque Deus é amor, ele pode fazer tudo o que o mundo faz e que sim, Deus o aceita assim. E que errado estavam os pais por produzirem uma opressão e uma obrigatoriedade em algo que ele não quer fazer. Aqui o que nós temos que entender é que existe uma linha do tempo que nós vamos entender na palavra, que sempre Deus teve o representante para fazer com que todos os que desejassem conhecer a forma como Deus quer que nós nos movamos neste mundo, buscássemos esta orientação. Se você vai no tempo dos patriarcas, eles eram as pessoas com as quais Deus comunicava o que eles deveriam fazer. Passando eles, nós tivemos o tempo onde os juízes eram as pessoas, toda a humanidade buscava saber deles o que é que Deus diz sobre isto. Depois nós encontramos os profetas, que ainda mesmo os reis iam consultar a eles para saber se deveriam ou não entrar em determinada batalha e de que forma deveriam eles atuar e o que Deus queria que eles fizessem. E chegou o momento em que Jesus veio a este mundo, o próprio Filho de Deus. Se você ver, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele põe no artigo definido o caminho, a verdade, a vida. Não há outro caminho, não há outra verdade e não há outra vida a não ser nele. Então, estando Jesus nessa terra, ele foi um instrumento de Deus para dizer ao mundo qual é a vontade de Deus e como eu devo proceder para acessar a salvação da minha alma e ter a certeza de que eu viverei eternamente com Deus. Mas Cristo morreu e ele teve que voltar ao céu. E foi quando ele disse: eu vou, mas eu não vou deixar vocês
órfãos. E aí é onde ele disse que ele enviaria ao Espírito Santo, que é o Consolador. Mas, por outro lado, ele é aquele que nos faria lembrar de tudo que Jesus ensinou estando aqui. Então, neste momento, pessoa que faz o trabalho de fazer conhecer no nosso espírito qual é a forma de viver que agrada a Deus, que é viva e que sim é o que vai produzir esta salvação das nossas almas, é o Espírito Santo. Então, ainda que eu esteja frequentando uma igreja, tenha um pastor que eu esteja aí me submetendo, ouvindo as suas mensagens, por mais que eu mesma leia a Bíblia, ore, é imprescindível que eu tenha a intimidade com o Espírito Santo suficiente como para que eu seja orientada por Ele para saber que aquela é a vontade de Deus. Isto é ser santo. O santo, o sacrifício santo, é quando eu decido, por meu raciocínio, por minha consciência, o culto racional, ser santo, separar-me do que Deus quer que eu me separe, para que eu possa fazer e viver da forma como Ele quer. E a mesma coisa vai passar com a pessoa que nunca pisou uma igreja. E que pode, inclusive, ter sido a pessoa que mais esteve envolvido com as coisas das trevas, envolvido em coisas satânicas. No momento em que esta pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele terá a necessidade de se submeter à direção do Espírito Santo, para que seja o Espírito Santo que possa produzir nele esta renovação da mente. E esta renovação da mente tem que ser demonstrada com mudança. Por isso é impossível que uma pessoa que esteve praticando pecados no mundo diga que se converteu e que sim obedece à palavra e ao Espírito Santo e que siga com as mesmas atitudes. E da mesma forma, alguém que mesmo tendo vivido a vida inteira na igreja, se nunca tomou uma decisão por Cristo, no momento em que ele de verdade decide, ele também terá atitudes diferentes. Ele já não cumprirá uma rotina e não irá ali por uma obrigatoriedade ou por cumprir um protocolo, senão porque ele necessita entregar um culto a Deus. E isto é o que Deus nos pede. E ele completa dizendo que esta renovação de entendimento, esta forma de viver submetido à direção do Espírito, vai produzir em nós que experimentemos esta vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Muitas vezes dizemos que servir a Deus ou estar no caminho do Senhor é mais difícil que estar servindo ao diabo no caminho do mundo. Que as portas do mundo são largas, que o caminho de Deus é estreito. Mas se você fizer conta, você vai encontrar que o caminho que leva à vida eterna, o caminho de Deus, é algo que você recebe por graça. Que você pode ler a Bíblia e só depende de uma decisão sua. Que você pode ter da parte de Deus o perdão dos seus pecados e pode ter esta nova atitude em relação ao que Deus lhe ensina. Somente por tomar uma decisão, você não precisa fazer investimento nenhum para isto. É somente que você decida que você vai ter prática do perdão, da gratidão a Deus, de ter uma atitude distinta diante daquele que te ofendeu. Estas coisas não têm custo financeiro nenhum. E se você se dá conta, nós receberemos o privilégio de viver
no céu e ter vida eterna pelo sacrifício que Jesus fez e pelo preço que Ele pagou. Agora, para que eu seja escrava do pecado e me submeta ao senhorio de Satanás, eu necessito gastar dinheiro. Para que eu fique bêbada, eu necessito comprar bebidas. Para que eu me drogue, eu preciso comprar a droga. E muitos entram para roubar, matar e fazem outros tantos crimes para conseguir comprar o que vai destruir a sua vida e transformar ele num escravo daquilo, do vício e de estar se submetendo ao senhorio do diabo. Isto tem um preço. Se quiser ser um homem, uma mulher imoral, praticar orgias, terá que pagar por isto. Terão que pagar para sair da sua casa e ir até um lugar onde vão ter que pagar alguém para terem estes prazeres imorais. E tantas outras coisas que estão levando o ser humano a ter uma vida de desgraças, de perdas, de doenças, até mesmo alimento. Pagamos para ficar doentes, compramos coisas com farinhas refinadas, açúcares, colorantes, conservantes, e nos estamos intoxicando e ficando doentes, e ainda assim pagamos para estar doentes. O custo de sermos escravos do pecado e servirmos a Satanás como nosso Senhor é muito caro, e ainda tem como resultado a morte eterna, a ausência total de Deus das nossas vidas. Então nunca mais diga nem pense que é muito difícil, que é muito custoso e que é muito trabalho e muito isto e muito aquilo para que você possa ser uma pessoa que sirva a Deus e que não por ser obrigado, senão por agradar-se e estar agradecido por isto, por poder ter esta oportunidade e este caminho de salvação para a sua alma. Que Deus te ajude a que estes momentos de luta sejam momentos onde você possa trazer à existência os milagres, os sinais e os prodígios de Deus, que vão imprimir na sua vida a autoridade para ser testemunha e também levar esse testemunho e esta força e esta opção para os que estão necessitados. E que esta renovação da mente, através do conhecimento da palavra e a submissão ao Espírito Santo, te faça mais que vencedor em Cristo Jesus, e que nada seja impossível na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.